ao podcast Vozes da Enfermagem da turma 118 da FISG, um espaço para discutir saúde de forma acessível e baseada no cuidado. No episódio de hoje, vamos falar sobre a promoção do conforto na vivência com a doença crônica, essencial quando pensamos em equilibrar o rigor do tratamento com o bem-estar biopsicossocial. Eu sou Liana Barros e, junto a Marcos Antônio, contamos com a presença da enfermeira Pauliana Bezerra Mendonça, mestre em cirurgia pela UFPE, especialista em nefrologia, geriatria e cuidados paliativos e doutoranda pelo programa de pós-graduação em enfermagem da FESG-UPE. Seja bem-vinda, Pauliana. Agradecemos pela sua participação e contribuição para o desenvolvimento de mais um episódio do nosso podcast. É uma imensa alegria, realmente. Eu que agradeço, pela presença. Estar participando em um podcast na minha casa, onde me formei, onde me graduei. Fazer parte, compartilhar, realmente é um grande prazer. Que seja um momento onde a gente possa seguir com muitas trocas. Aí, antes de a gente começar esse momento das perguntas, a gente tem que explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo sobre o que são doenças crônicas. Sim. Doenças crônicas são doenças que, como vem do nome crônica, está ligada ao tempo. Então, são doenças que não têm cura e que vai acompanhar o paciente ao longo da sua vida. Exatamente. E o importante das doenças crônicas são o tratamento. E a gente traz que as doenças crônicas, elas têm diversas causas. Tanto quanto genético, que passa de pai para filho, mas também está ligado ao estilo de vida, a questão do tabagismo, o sedentarismo, a prática de exercícios ou não, o consumo de álcool. Hoje, na OMS, fala que 72% a 74% da mortalidade global está ligada às doenças crônicas. Mas qual é o foco que a gente quer trazer no podcast de hoje? Que essas pessoas, elas não são apenas dados, não são apenas porcentagem. A gente quer trazer a questão do conforto para as pessoas que têm a doença crônica. Porque, como é uma questão que o tratamento é no dia a dia, a gente sente muito quando a gente está na nossa prática e provavelmente na prática do profissional mesmo, que escuta que eu tomo remédio todo dia, na hora certa, mas sinto que estou perdendo minha individualidade. E quando a gente liga com doenças crônicas, não é só o físico, tem o psíquico, tem o emocional, tem a questão da religiosidade também. E o foco que a gente quer trazer é como é que a gente respeita essa parte e traz o conforto em todos os sentidos durante o podcast a gente vai falar. Sim. Aí agora a gente vai trazer os momentos das perguntas e respostas para estar abrangendo essa temática. E você já introduziu maravilhosamente. Obrigado. A teoria de Kolkaba caracteriza o conforto de forma holística e dinâmica. Logo, isso nos traz um paradoxo. Como alguém com parâmetros clínicos estáveis pode sentir tamanho desconforto? E o que isso nos revela sobre as limitações do modelo do cuidado atual? Essa é a base do nosso pensamento, Nós somos formados num modelo biomédico, onde a gente realmente direciona, nós somos formados a direcionar nossos olhares realmente para o contexto físico da saúde. E a gente entende pela OMS também que a saúde vai muito além do nosso contexto fisiológico. A partir dessa premissa e com esse entendimento é que o profissional vai poder ir além do cumprimento de protocolos, ele vai poder elevar o seu olhar para o contexto dessa pessoa e de todo o seu convívio, identificando também ele como uma pessoa que, a partir de seus conhecimentos, de suas percepções, ele vai fazer o cuidado baseado no que ele tem de si, A gente só dá o outro que a gente tem. Então, se a gente tem essa premissa de que o outro precisa muito além do que o alívio, que é um dos contextos que a Kolkaba nos traz, a gente consegue realmente transcender esse cuidado e entregar muito mais para esse paciente, que vive com a limitação, como você muito bem apresentou, sem cura. Então, a perspectiva dele é de conviver com essa comorbidade para o resto de sua vida. O nosso papel é tornar isso da melhor forma possível para ele. A teoria de Kolkaba, ela fala sobre o conforto e a gente aprende durante a graduação sobre o conforto. Mas é o conforto muito ligado a questões físicas mesmo. Sim. A pergunta que vem agora é, como profissional, como é que a gente consegue identificar a questão do conforto, do desconforto do paciente, que não seja apenas dos sinais físicos? Como é que a gente faz isso durante a prática? Isso só tem realmente um caminho, se eu consigo olhar para o outro e realmente enxergar o outro, entendendo que ele tem outras dimensões da saúde. Então, se eu aprender a olhar simplesmente o físico, eu só vou tratar o físico.
E aí você citou, né, na minha trajetória eu fui buscando realmente conhecimentos diante dessa minha vivência na nefrologia, que é uma comorbidade, é uma doença crônica que afeta as multidimensões desse paciente. Então, ao longo dos 20 anos atuando nessa área, com essa especialidade, eu fui vendo o quanto esses pacientes começam ele tem que encaixar a vida naquele contexto de saúde e doença. Ele não vive, não tem a vida e tem uma resolução. A gente se imagina quando a gente tem um médico, precisa ir para uma consulta. Às vezes é um transtorno, né? A gente conseguir, dentro das nossas atividades, inserir essa avaliação, essa consulta, esse exame, é uma dificuldade. Aí você imagine, trazendo para a minha realidade da nefrologia, um paciente que vivencia a hemodiálise, que tem 3 dias de sua semana para o resto da vida, 4 horas já preso. Pensando que ele tem as horas de sono, as horas de locomoção. Então, ele tem aí mais de 50% do seu tempo de vida direcionado para um tratamento. Então, com certeza isso vai afetar sua vida social, sua vida em família, sua vida no seu contexto geral. E como o profissional pode tratar além do físico, é tendo essa concepção. É olhando para você e enxergando que você precisa de algo mais, que você traz uma dor no olhar, e isso a gente só faz realmente indo além do protocolo, indo além do fazer o curativo, de fazer a punção, é realmente nesses momentos de protocolo ampliando o nosso olhar. Por muitas vezes a gente ignora o subjetivo. E a teoria das representações sociais de Moscovici ajuda a equipe de saúde a decifrar as lentes que o paciente usa para compreender a situação dele e como ele vê o mundo. Sim. E como essa... Aí você vê como tudo se encaixa, né? Moscovici, ele traz essa importância do sujeito entender o que isso daqui é para Marcos. Isso é um celular? O que é que isso representa? Ele pode representar um caminho dele de contato com o mundo além de um celular. Então, se eu conheço o que significa para mim o conforto, promover conforto, se eu entendo que ele vai além do físico, eu consigo realmente chegar até você, uma entrega maior que realmente lhe transforme, lhe faça você sair de um cenário de dor, entendendo o conceito de dor total. Isso Cicely Saunders do paliativo nos traz, né? A gente entender que a dor vai muito além do físico. A gente tem aí as outras dimensões e aí eu consigo realmente transformar. Alguns artigos nos trazem como dificuldade, como barreira para essa transformação, é que fomos educados assim. O próprio paciente foi educado assim. Ele foi educado a que ele só espera de você que você cure minha dor física. E aí ele não transporta, ele não deixa claro, né? Ele não fala sobre suas outras dores. Porque ele entendeu, ele aprendeu que outras dores são com outros profissionais. Então a gente acaba dizendo que a gente tem que ter um tratamento transdisciplinar, mas a gente não aprendeu a ter um tratamento transdisciplinar. Então a gente não trata o paciente. A gente exerce individualmente nossos aprendizados para um paciente e acaba não transformando o seu cenário, porque está cada um está abrindo a janela, outro está abrindo a porta, outro está fazendo outra atividade e o que ele quer só é deitar na cama. Então a gente realmente não consegue fazer esse direcionamento. Moscovici nos traz essa necessidade, né? Esse caminho como facilitador, porque se eu entendo para mim o que significa doença crônica, se eu sei o que significa promoção do conforto e eu sei o que significa para o outro, e isso a gente pode entender nos nossos estudos, eu consigo encaixar uma coisa na outra e chegar numa resposta que é o paciente conseguiu atingir alívio, transcendência, tranquilidade, que são os contextos que a Colcaba, por exemplo, nos traz. Então, realmente encaixa uma coisa com a outra. Essa teoria de Moscovici, ela é muito incrível e ela fala sobre tudo. Quando a gente lê, a gente se aproxima desse tema, é maravilhoso. E a senhora falou sobre a questão que está um abrindo a janela, outro ligando o ar-condicionado e o paciente quer só deitar na cama e ficar confortável.
Aí sobre essa questão do conhecimento sobre o conforto. Hoje, como é que a equipe de saúde, você vê durante o seu trabalho, como é que a equipe de saúde trabalha de ações mesmo para levar esse conforto para o paciente que está lá com a condição crônica? O que eu vejo e o que eu vejo, né, ao longo da minha caminhada nessa direção corrobora muito com o que os artigos nos trazem. Ainda há uma deficiência, uma lacuna no entendimento do que o outro precisa. Isso é trazido nos artigos e isso é o que eu vi. O enfermeiro, particularmente falando aqui, né, da nossa categoria, ele não consegue entender o que o outro precisa. Porque diante de seus atendimentos diários, seus protocolos, suas ações, uma formação muito técnica, você acaba focando nessas, eu tenho que atender isso, eu tenho que fazer o curativo, eu tenho que fazer a punção, eu tenho que fazer verificações de sinais vitais. Então, eu não consigo transcender para outras visões e eu acabo não chegando em outros resultados. A gente vê que também a família, o meio social, amigos também podem ajudar a trazer esse conforto. Então, de que forma eles podem ajudar o paciente a ter uma melhora de qualidade de vida, de ter mais conforto para enfrentar essa doença crônica? Você vê que tudo vai voltar para a mesma resposta. Todos eles só vão conseguir entregar maior conforto para essa pessoa se eles entenderem quais são os valores dessa pessoa, o que é que ela está sendo comprometida. Eu posso ter um diagnóstico e não comprometer para mim nas questões emocionais de uma forma muito impactante. Pode ter uma outra pessoa que já realmente entra em depressão, que já fique, né? Para mim eu posso conseguir conduzir minha vida. Então eu tenho que entender, pode ser que eu, no meu contexto de dor, eu queira ficar sozinha e isso é o que está me deixando bem. Aí chega você para me dar um apoio, chega, liga a luz, liga o som, liga a televisão, chama um grupo de amigos, você não está me trazendo conforto. Porque você não conseguiu entender que para mim conforto nesse momento é estar tranquila. Que eu não estou triste a mais por isso. Eu estou simplesmente no meu caminho. Pode ser que tenha outra pessoa que não, que goste de todo esse movimento, né, para se sentir mais confortável. Então a resposta é olhar para o outro, enxergar o outro, entender suas necessidades e valores. E isso no paliativo é o que a gente foca muito, assim, a gente sai além do curar. Falando de valores e saberes, a gente tenta ao máximo respeitar esses saberes, esse cuidado do próprio paciente já tem na sua autonomia. E hoje no SUS, ele abrange para várias áreas das práticas integrativas. Hoje a gente tem 29 práticas integrativas já colocadas pelo SUS. E a dúvida é que se durante a prática mesmo, o planejamento do cuidado, tem como englobar esses saberes culturais, englobar as PICSs mesmo, as práticas integrativas no cuidado, porque hoje a gente vê muito essa questão do chá, o chá de boldo que a mãe passa para o filho. Então como é que a gente faz para englobar e se realmente já é usada nesse cuidado? As práticas integrativas a gente hoje olha como um ponto a mais no nosso tratamento, né? Mas ainda com processo de conhecimento em cada especialidade. Então, assim, é algo bom que chega, sim, mas é algo que ainda vem, eu acredito, que se consolidando, e principalmente em determinadas profissões. Então, haverá variações, mas acredito que se conhecendo o paciente, identificando que determinada prática integrativa vai ter repercussões positivas, ela deve sim, né, ser utilizada com consciência, com responsabilidade, de uma prática realmente que já seja validada, que já tenha respostas e, com certeza, utilizar os recursos, todos os disponíveis, né? Para finalizar, que mensagem você deixaria para tanto os estudantes de enfermagem quanto os profissionais que estamos na linha de frente do cuidado? Acredito que não pode ser outra. A mensagem tem que ser: enxergue o outro, olhe o seu paciente, identifique o seu contexto social, o seu contexto familiar. Às vezes a resposta está ali nesse cenário. E segundo ponto, educação em saúde. A gente tem que trabalhar trazendo esse paciente, inserindo ele no seu contexto de saúde e doença
Isso é transformador. Então, quando você vê um paciente entendendo o porquê das coisas e aonde ele vai chegar, para mim, o vazio de informações é algo realmente que me faz mal. E isso, acredito que para todas as pessoas, né? Se eu estou vivenciando uma doença, eu não sei o que vai se desenrolar de tudo aquilo, isso traz angústia, isso traz dor. Então, é trazer educação em saúde, conhecimento e enxergar nosso paciente em todo o seu contexto. Poliana, nós da 118 queremos agradecer a sua presença aqui nesse podcast, toda essa contribuição sobre suas falas maravilhosas sobre o assunto, que é muito importante, Sim. que deve permear toda a nossa prática como estudante e como profissional. Em nome da 118, queria agradecer. Eu que agradeço. E agora deixar uma mensagem para vocês, que esse foi mais um episódio do Vozes da Enfermagem da turma 118, e que vocês fiquem ligados no nosso Instagram, curtam tudo que a gente vai postar, vai ter vários posts. No nosso Spotify também. E esse foi mais um episódio. Se liguem no próximo que já vai estar saindo.